boa tarde, obrigada por estar aqui juntinho comigo no Viva Mais. Em setembro, o mês da conscientização sobre o Alzheimer, dedicamos este programa a esclarecer dúvidas, ampliar conhecimentos e mostrar a importância do diagnóstico precoce e do cuidado com quem enfrenta essa doença. Nós fomos até o Hospital INC e conversamos com a doutora Camila Carneiro Ferreira, neurologista. Ela nos falou sobre os sinais de alerta, as opções de tratamento e as terapias disponíveis para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Confere aí. Doutora Camila, então, para a gente começar o assunto, né? Quais sintomas iniciais de alerta as famílias trazem os pacientes ao neurologista, geralmente quando tem um sintoma muito avançado do Alzheimer, como se perder na rua? Quais os sinais que a gente precisa ficar atentos? Sim, normalmente as famílias trazem nesse momento em que tem esses sintomas mais neurocomportamentais, neuropsiquiátricos, né? Que normalmente é quando o paciente ele já está numa fase moderada de doença. Na fase mais inicial da doença de Alzheimer, os sintomas que prevalecem são de memória, né? Principalmente de memória episódica, aquela de curto prazo, né? A incapacidade de reter uma informação que adquiriu agora, né? Então a pessoa ela acaba ficando mais repetitiva, acaba ficando contando as mesmas histórias, né? Fazendo as mesmas perguntas. E, às vezes, isso não é tão bem percebido pela família, porque o idoso ele pode acabar ficando um pouco mais calado, mais na dele, mais quietinho, e isso é uma mudança de comportamento que a família tem que estar atenta, né? Não é que é da idade, só quer ficar quieto, deixa na dele. Se tá ficando mais quieto, se tem alguma coisa que mudou, tem que prestar mais atenção. Então, conversar com esse idoso, ver o que está acontecendo, se de fato tem alguma coisa de memória ou de orientação, algum declínio cognitivo acontecendo ali para procurar uma ajuda especializada. Normalmente não é nesse momento que a família procura. Normalmente o momento é aquele momento em que começa a surgir aqueles sintomas de não reconhecer a própria casa, começa a ficar mais agitado, começa a dar sintomas de mais ansiedade, e aí chama mais atenção. E existem fatores de risco para o Alzheimer? Existem diversos fatores de risco. As pessoas sempre pensam muito nos fatores genéticos, porque ficam preocupados que tem alguém na família que tem, o avô, o pai, a mãe, mas os fatores genéticos, a minoria dos casos são genéticos, né? A gente tem 3 genes mais específicos para causar a doença de Alzheimer, mas na grande maioria dos casos de doença de Alzheimer são vários genes interagindo com o ambiente. Então, os fatores ambientais são muito mais importantes, ambientais e de estilo de vida. Então quer dizer que tem prevenção? Com certeza. Como que pode ser feita essa prevenção? Até um dado interessante que eu sempre lembro, né? 50% dos casos de demência da atualidade, eles poderiam ser prevenidos, né? Com algumas medidas que pode ser simples, né? Falar assim é simples, mas às vezes as pessoas elas não reconhecem como um fator de risco para declínio cognitivo, né? Então, um idoso que ronca muito, a apneia do sono, né? Isso pode ser um fator de risco de aumentar o risco cardiovascular. Então, aumenta a pressão, o risco de ter diabetes, colesterol. Isso por si só também é outro fator, obesidade, né? Sobrepeso. Um fator que é muito interessante é a perda auditiva, né? A perda auditiva é bem negligenciada. Às vezes o idoso ele vai perdendo a audição, capacidade de interagir com as pessoas, e as pessoas encaram aquilo como tudo bem. O próprio idoso, às vezes, ele vai ficando mais calado e mais quieto, e as pessoas, tudo bem, é porque ele não está ouvindo direito, não tem problema, é da idade. E isso é um baita fator de risco para desenvolvimento de doença de Alzheimer. Informações importantíssimas para quem tem a doença e para quem acompanha esse paciente. E no próximo bloco a gente continua falando sobre o Alzheimer, mas sobre prevenção. Não sai daí. O Viva Mais está de volta e eu faço uma pergunta. Você sabia que é possível prevenir o Alzheimer? A doutora Camila continua falando tudo sobre a doença pra gente. Doutora Camila, eu quero que agora você explique como que é possível prevenir, mas de acordo com cada fase da vida. Por exemplo, aquele jovem de 30, 40 anos que está se preparando aí para ter longevidade e aquele paciente idoso que está entrando na terceira idade, mas quer melhorar a qualidade de vida. Nas idades mais jovens, assim, que a gente aponta como importante para prevenir, seria, claro, estilo de vida, né? Então, a gente evitar esse estilo de vida muito industrializado, né? É mais uma medida até de uma forma mais de sociedade mesmo, sabe? Que é muito difícil, né? Dizer assim, que tem que fazer atividade física, tem que cuidar disso, daquilo, da saúde mental. Às vezes a sociedade não favorece isso, né? Mas como uma maneira assim, individual de cada um,
A gente pode tentar, assim, fazer o manejo do estresse, isso diminui risco cardiovascular, diminui a incidência de hipertensão, obesidade, né, com consumo excessivo de industrializados, diabetes, esse tipo de condição aí. E cuidar bastante da saúde mental, porque é um fator importante a longo prazo, né, pessoas que têm uma questão de saúde mental mais complicada, a longo prazo isso é um fator de risco para algumas demências, né. Por exemplo, a leitura, né, exercitar o cérebro, como a gente ouve muito, né. Com certeza, isso também é uma prevenção? Sim. Exercitar o cérebro, leitura, aprender coisas novas, né, aprender coisas novas é muito importante, sempre fazer novas conexões, né, para fortalecer aquelas que a gente já tem no cérebro. Então, sempre aprender algo novo, um estilo de vida mais saudável, com uma interação, é isso que a gente precisa, é isso que o nosso cérebro precisa para chegar mais tempo aí com mais saúde. Isso vale para todas as fases da vida. Isso para todas, né, as fases, Agora, em relação ao diagnóstico, há 5 anos, mais ou menos, a gente tinha, né, diagnóstico por imagem, por exames laboratoriais. O que a gente tem hoje para fazer o diagnóstico do Alzheimer? Hoje a gente tá vivendo uma era, assim, de muita esperança, na verdade, porque a gente tem muita informação nova, né? Antigamente tudo era doença de Alzheimer, né? Qualquer tipo de demência, ou às vezes falavam demência senil, né? Não se diferenciava muito um tipo de demência de outra, né? Hoje em dia tem alguns exames que a gente pode solicitar que vai comprovar biologicamente que se trata de doença de Alzheimer. Quais são os exames? A gente tem exame de sangue. Aqui no Brasil, a gente tem alguns laboratórios que fazem, né? Em Curitiba a gente tem um laboratório que faz, tem o PET amiloide, que é um exame de medicina nuclear, né? Que a gente comprova que tem a deposição daquela proteína que causa a doença de Alzheimer no cérebro, e também tem a coleta do líquor, que é um líquido da espinha, né? Que a gente coleta no laboratório e analisa então a presença dessas proteínas também. Sobre o tratamento, né? Hoje a gente consegue viver mais mesmo com Alzheimer. Sim. Temos muitas novidades aí em relação ao tratamento nos últimos 5 anos, Sim, né? Sim, muitas novidades nos últimos 5 anos, especialmente pensando aí na terapia anti-amiloide. Um Alzheimer mais bem cuidado, a pessoa ela vive mais tempo e melhor. Se ela não estivesse tomando remédio, a gente não estivesse dando aquela orientação, ela ia sair da trilha, ela ia se perder. Alguma coisa de ruim ia acontecer, mas não, a gente conduzindo assim de forma com cuidado, com a medicação, né, com a família bem orientada, os pacientes vivem muito mais hoje em dia e melhor. O Viva Mais de hoje fica por aqui. Você quer enviar a sua pergunta, tirar dúvidas com os nossos especialistas? Entre em contato com a gente pelo Instagram, @VivaMaisPrograma. Um abraço e até a próxima!